Que aí depois vocês podem assistir. Já está gravando. Certinho. Tá? Ainda bem que você me lembrou. Eu ia acabar esquecendo esse trem. Eu tenho que lembrar de não deixar a última para gravar na última, porque se esquecer, lascou. Né? Tá? Verdade. Bom, pessoal, a gente vai hoje falar de fisiologia endócrina da reprodução. Né? Eu mandei para vocês os slides da aula que eu vou apresentar hoje. Né? Não gravei na forma de videoaula porque a gente ia ter esse momento presencial, achei melhor eu apresentar aqui, eu já ia gravar a apresentação, né? Então acho que fica melhor do que eu gravar a videoaula. E deixei lá também um questionário para vocês responderem, certo? E também abri um fórum, né, para vocês fazerem alguma pergunta e tal, que na hora que for estudar, achar alguma coisa lá, ficar com alguma dúvida, então com um fórum específico lá para vocês, tá? Fora isso, acho que foi só isso que eu coloquei. Semana que vem nós vamos trabalhar a parte de histologia do reprodutor feminino, a gente já viu o masculino, vai falar do feminino na semana que vem, certo? Aí esse eu vou mandar as videoaulas e vamos usar esse momento presencial para a gente olhar as lâminas, fazer aquele fechamento, o checklist e tal, né? Ao invés de fazer a apresentação da parte de histologia. Tá? Então, isso eu vou disponibilizar a videoaula para poder aproveitar melhor o outro tempo para a gente estar olhando as lâminas, olhando as fotos e visualizando as estruturas e discutindo em cima das imagens. Tá? Vou postar também um checklist para vocês, que né, vai servir para orientar vocês a estar olhando e prestando atenção na hora que a gente for mostrando as coisas aqui durante a aula, tá? Para a semana que vem. Ok? Então, acho que já temos a grande maioria. Eu já vou começar. Então, eu vou mudar para a tela de apresentação. Se chegar mais alguém, eu volto aqui, libero a entrada e a gente retoma a apresentação, ok? Claudinei, seu áudio está travando um pouco aqui. Oi, pode falar. Seu áudio está travando um O pouco áudio está aqui. baixo ou está travando? É, É. Eu prendi o microfone na lapela que eu tinha esquecido. Vamos ver se melhora. Depois vocês falam se melhorou. Bom, então, nós vamos hoje da fisiológica da reprodução, certo? A ideia é a gente conversar um pouco sobre os hormônios, né, que estão envolvidos nesse processo da reprodução e como eles atuam, ser os componentes do sistema reprodutor feminino e masculino, no que diz respeito ao seu papel no funcionamento desses sistemas. Deixa eu liberar alguém que chegou ali, aproveitar logo. Pronto. Eu volto aqui. Tá. Depois, conhecer quais hormônios atuam na regulação do funcionamento do sistema reprodutor masculino e feminino. Analisar os efeitos dos hormônios no processo de reprodução, tanto na mulher como no homem, e compreender as alterações na mulher durante o ciclo menstrual e gravídico. Para preparar essa aula para vocês, eu usei dois livros: o livro de Fisiologia Médica do Boron e o livro de Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana do Torton. Bom, então, pensando nessa história aí, né, desde a hora do desenvolvimento do embrião, por volta da oitava semana, aproximadamente, já se começa ao desenvolvimento dos órgãos. Deixa eu liberar alguém lá para chegar. Pronto. Opa, mais um.
Então, durante esse período que começa aí na oitava semana, da quarta até a oitava semana do desenvolvimento embrionário, que é um período de organogênese, já começa a haver a diferenciação sexual. Então, aquele ser que estava se desenvolvendo, ele vai começar a dar origem às estruturas, né, reprodutivas, certo? Do sexo masculino ou do sexo feminino, né? Então, já começa a haver essa diferenciação, né? E por volta de 10 semanas você já tem as estruturas já diferentes para esses dois órgãos, mas elas não estão completas ainda, estão em formação, né? De modo que quando a criança nasce, né, ela já nasce com toda a estrutura genitália, interna e externa, né, todo o sistema reprodutor formado, mas não completamente desenvolvido. O ser humano ele não nasce com a estrutura reprodutiva pronta para a reprodução. Ele precisa desenvolver isso num período que nós chamamos de puberdade, né? Então, quando chega lá na puberdade, novos picos hormonais aparecem e aí essas estruturas sexuais reprodutivas elas terminam o seu desenvolvimento. Isso vale tanto para a parte interna como para a parte externa do sistema. Tá? Então, na parte externa, acontece a mesma coisa. Por volta de 10 semanas, você já vê que está se desenvolvendo, né, as estruturas sexuais reprodutivas, né, da genitália externa, tanto no menino como na menina. Tá? Ao ponto que, quando nasce já com as suas estruturas genitais completas, formadas, faltando agora só o seu desenvolvimento e amadurecimento, para que ela entre, então, nessa capacidade reprodutiva. Agora, o que faz esses dois seres se desenvolverem de maneiras diferentes, né? Coisa que não acontece com o resto do corpo, né? Então, isso acontece por causa da presença do cromossomo Y, né? Então, esse cromossomo Y, ele é característico do sexo masculino. Então, quando o sexo é feminino, os cromossomos são XX, e quando é masculino, é XY. Então, a presença desse cromossomo Y é que vai fazer com que haja, né, a produção de um grupo de proteínas chamada, né, proteína determinante do testículo, ou fator determinante dos testículos. Né? Então, esse cromossomo, ele codifica a RNA mensageiro para que haja a produção dessa proteína. A partir da presença dessa proteína, são produzidas outras proteínas que levam à diferenciação da gônada primordial no testículo. Se isso não acontecer, essa gônada vai se desenvolver e virar um ovário. Mas se aparecer essa proteína determinante de testículos, aí o testículo vai se desenvolver. Né? Nesse testículo, nós vamos ter duas células importantes se formando e começando a funcionar já nessa época. As células intersticiais de Leydig, que vão secretar testosterona, e as células de Sertoli, que vão secretar, nesse período, o hormônio antimuleriano. Esse hormônio antimuleriano, ele vai promover a regressão dos ductos de Miller, né, atrofiando isso, e a presença da testosterona vai promover o desenvolvimento dos ductos de Wolff e desenvolvendo aí estruturas acessórias do sistema reprodutor e também o desenvolvimento da genitália externa masculina. Aí, essa criança nasce, então, com sexo masculino, certo? Bom, mas nasce dessa forma, criança cresce com essa genitália externa e os órgãos internos atrofiados, digamos assim, e depois, lá na frente, quando chega na puberdade, é que eles começam a
se desenvolver e se transformar na estrutura genital masculina ou feminina adulta, né? E aí sim, a partir daí, a fase reprodutiva pode começar. Tá? Deixa eu liberar mais alguém que está chegando. Pronto. Tá? Então, para que essa reprodução aconteça, né? Então, agora, com tudo desenvolvido, com todos os hormônios podendo ser formados, as gônadas nos seus tamanhos e funções adequadas, né? A estrutura genital também, né? Aí a gente tem, então, uma regulação dessa função, né? Através de hormônios, né? Que são regulados via sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central recebe estímulos internos e ambientais, né, que estimulam o hipotálamo a produzir o hormônio liberador das gonadotrofinas. Esse hormônio atua sobre a adenohipófise, estimulando um grupo de células presentes na adenohipófise, chamado gonadotrófos, que vão produzir o LH e o FSH. Esses hormônios vão atuar nas gônadas, seja ovário, seja testículo, para a produção dos gametas. O FSH age diretamente sobre a produção dos gametas nos homens, certo? E nas mulheres o LH também age diretamente, mas nos homens o LH age de maneira indireta. Então ele age estimulando células intersticiais a produzir esteroides, né, os hormônios masculinos, e esses hormônios masculinos, junto com alguns outros fatores liberados pelo FSH, estimulados pelo FSH, vão atuar na formação dos gametas. Tá? Então, esses são os principais hormônios, né, que vão atuar nesse processo de reprodução. Tá? Então, nós temos o GNRH do hipotálamo, estimulando a hipófise, que vai produzir LH e FSH, que vão estimular os ovários e os testículos a produzir os seus gametas. E aí a coisa funciona. No entanto, esses hormônios produzidos pelos gametas, pelas gônadas, né, seja testículo, seja ovário, eles têm um mecanismo de regulação da síntese dos hormônios que são usados para estimular a sua secreção. Então, eles fazem um mecanismo de feedback, né, de retroalimentação, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da situação. Vamos avaliar um pouquinho essa história. Por exemplo, se o nível de estrogênio na mulher ou de androgênio no homem são baixos, nós temos ausência de feedback negativo, ou de retroalimentação negativa, consequentemente, os níveis de GNRH, de LH e de FSH aumentam. Quando o estrogênio ou androgênio estão em concentrações moderadas, aí acontece a retroalimentação negativa, ou seja, um feedback negativo. É como se ele fosse lá no hipotálamo e falou, já tem bastante hormônio lá, não precisa mais estimular a produção desse hormônio. E aí, o nível de gonadotrofina, de LH e FSH, diminui. Mas a gente tem que lembrar que a partir do momento que diminui esse nível de produção de LH e de FSH, já tinha muito FSH e LH circulando. Eles continuam estimulando a glândula. Então, o nível de estrogênio se eleva, mesmo tendo diminuído o LH e o FSH. Mas, aumentando o androgênio, a retroalimentação continua sendo negativa e vai diminuindo cada vez mais o nível de produção de gonadotrofina. No entanto, com relação ao estrogênio, isso muda um pouquinho. O estrogênio, quando está em alta concentração, ele deixa de fazer feedback negativo e passa a fazer feedback positivo.
e dessa forma, então, ele faz, então, essa retroalimentação positiva, aumentando a concentração do FSH e do LH, certo? Depois, quando a gente for ver o gráfico de produção desses hormônios, eu vou voltar nesse assunto aqui, né? Para a gente entender melhor como é que isso aqui acontece, certo? E vendo lá o gráfico, fica mais fácil da gente compreender, tá? Então, quando que está a concentração, né? Está fazendo feedback negativo e quando que ela está fazendo feedback positivo. A gente volta já a falar um pouquinho dessa história. Deixa eu liberar mais alguém que chegou aqui. O senhor vai explicar o porquê desse feedback positivo? Isso, eu vou explicar mais na frente, tá? Beleza. É porque é mais fácil de eu explicar a gente olhando o gráfico, mas eu vou voltar nisso depois, tá bom? Tá bom. Mas é importante que a gente saiba isso para a gente entender por que esse feedback é positivo, tá? Mas eu volto nele daqui a pouco. Então, vamos lá. Bom, quais são os componentes do sistema reprodutor feminino, né? Então, achei bom a gente fazer uma correlação desses componentes com as funções dele, né? Para a gente linkar tudo que o que pode acontecer para que essa reprodução aconteça. Então, o primeiro desses componentes que eu identifiquei aqui, o ovário, certo? Então, o ovário, esse órgãozinho pequeno, né? Que está aqui em maior aumento, né, é o órgão responsável pelo desenvolvimento dos folículos. A mulher nasce com milhares desses folículos, nesse tamanho bem pequenininho aqui, que a gente chama de folículo primordial, e a partir da época que ela entra no seu ciclo reprodutivo, ela começa todos os meses a estimular o desenvolvimento de alguns desses folículos, certo? Isso por causa da presença dos hormônios LH e FSH, certo? Esses folículos, ao se desenvolverem, ou a estarem em estágio de desenvolvimento, produzem os hormônios, estrogênio, progesterona, relaxina, inibina, que são os hormônios importantes no processo de reprodução. Tá? Quando a gente olha uma lâmina desse ovário, nós vamos ver imagens disso na semana que vem, né, a imagem da microscopia mesmo, não um desenho esquemático como está aqui agora, a gente visualiza que no mesmo ovário você tem os folículos em estágios diferentes de desenvolvimento. E isso indica para a gente que a cada ciclo eu não saio do folículo primordial e chego no folículo maduro de uma vez, não. Eu vou por etapas. Eu saio de primordial, alguns que eram primordial viram primário unilaminar, depois que era primário unilaminar vira primário multilaminar, depois vira secundário, e alguns secundários tentam se desenvolver e virar um único folículo maduro, certo? Então, por isso que a gente acha vários folículos em estágios diferentes de desenvolvimento. Mas por que é importante que eles estejam se desenvolvendo? Para a produção dos hormônios. Porque enquanto eles estão se desenvolvendo, é que eles estão produzindo os hormônios que a mulher precisa para funcionar, o seu sistema reprodutor. Ok? Tá? E ainda é no ovário, né, com o rompimento desse folículo, que acontece a ovulação, que está representada aqui, que seria a liberação desse óvulo, né, maduro, pronto para ser fertilizado pelo espermatozoide. A outra estrutura, que está próxima aí do ovário, é a tuba uterina, né? Está aqui em detalhezinho aqui, e aqui ela é ampliada, né? Então, essa tuba uterina, ela leva o ovócito liberado pelo ovário por dentro do seu canal interno, levando ele em direção ao útero. E é nessa região que está delimitada em verde aqui, ó, que nós temos a região que nós chamamos de ampola da tuba uterina, certo? Que é a região onde acontece a fertilização. Ou seja, é nessa parte da tuba uterina que o espermatozoide se encontra com o óvulo e fertiliza esse óvulo. E depois de fertilizado, ele continua o seu caminho, só que aí ele vai se dividindo. Ele era uma célula, vira 2, vira 4, vira 8, vira 6 e assim sucessivamente, até virar o que nós chamamos de mórula. Deixa eu ir lá liberar mais alguém que está chegando. Pronto.
um minutinho. Aqui, entrou um aviso aqui, quase não sai. Pronto. Tá? Então, é nesse caminho aqui, ele vai se desenvolvendo. Então, quando ele chega lá no útero, ele já está com entre 16 e 32 células e já é uma estrutura que nós chamamos de mórulo. Durante a ovulação, essa tuba uterina que é muscular, ela se movimenta e se posiciona por sobre o ovário para facilitar a captação do óvulo. Ela se aproxima o máximo possível do ovário e tenta ficar captando ele através de movimentos musculares e também o movimento dos cílios presentes no epitélio que reveste essa tuba, né, no sentido de criar tipo uma sucção, puxando o óvulo para dentro dela, tá? E garantindo isso. Depois que o óvulo entra, ela vai empurrando ele para dentro, em direção ao útero, tendo ou não se encontrado com o espermatozoide. Se encontrou, beleza. Se não encontrou, ele vai chegar no útero e vai degenerar lá, sem ter sido fertilizado. Tá? Bom, a outra estrutura é o útero, propriamente dito, né? Um órgãozinho em forma de pera, né? Que tem uma cavidade central e é revestido por um epitélio anexo a um conjuntivo que nós chamamos de endométrio. Tá? E é esse endométrio onde acontece o processo de nidação, de implantação do embrião, que vai servir para fixar o embrião até que chega o momento do nascimento e também para garantir o sustento nutricional desse embrião através da comunicação, né, através de membranas do sangue da mãe com o sangue da criança, certo? Então, apesar de não haver uma troca direta, mas há uma troca através de membranas dos nutrientes. As células sanguíneas não se encontram, mas os nutrientes sim, né? Permitindo, assim, a nutrição desse embrião, né, via placenta. Tá? Uma coisa interessante é que esse útero, ele, sob a ação de um hormônio chamado relaxina, que eu citei ele lá atrás, entre os hormônios que eram produzidos pelo ovário, né, ele tem um relaxamento da sua musculatura lisa, o que permite, ou que evita, né, mais corretamente falando, né, que durante o desenvolvimento da criança, quando ela dá aqueles chutes, aqueles movimentos dentro do útero da mãe, que o útero se contraia e entre em trabalho de parto em resposta, por exemplo, um chute que a criança deu no útero da mãe. Então, a presença da relaxina não deixa ela responder a esse estímulo interno. Quando a mulher rompe a bolsa, que entra em trabalho de parto, essa relaxina, então, para de ser produzida e entra no lugar um outro hormônio chamado ocitocina. E esse hormônio ele é produzido a partir da dilatação do colo do útero. Quanto mais dilata o colo do útero, mais ocitocina produz, mais ela estimula a contração do útero, mais dilata, e assim vai indo. De forma que, à medida que a mulher entra em trabalho de parto, a dilatação vai aumentando cada vez mais, as contrações vão ficando cada vez mais fortes, até que tem dilatação suficiente, a contração forte o suficiente para que o bebê nasça. Certo? Hoje, muitos médicos, né, durante o trabalho de parto, já adicionam no soro da paciente a ocitocina para acelerar o processo do trabalho de parto e diminuir o sofrimento da mãe e da criança, fazendo com que o parto seja mais rápido. Né? A outra estrutura é a vagina, né? Então, é esse canal que liga o útero ao meio externo, né? E que é o órgão de cópula, né? O órgão onde a relação sexual acontece, certo? Né? Possibilitando, assim, que o pênis, né? Durante o ato sexual, ou no final do ato sexual, libere os seus espermatozoides dentro do canal vaginal para que ele penetre para a cavidade do útero e chegue a encontrar com o espermatozoide. Ou, desculpa, encontrar com o óvulo. Para facilitar esse processo, existem glândulas anexas ao canal vaginal, né? As glândulas de Bartholin, que ficam logo na entrada do canal vaginal, e as glândulas de Skene também, né?
que produzem uma substância que lubrifica esse canal, facilitando a penetração do pênis dentro da vagina, né? É muito comum, por exemplo, mulheres que estão no climatério, ou seja, passaram pela menopausa, né, tiveram sua última menstruação e entraram no climatério, elas passarem a reclamar de um certo desconforto durante o ato sexual, durante a penetração, por falta de lubrificação da camada da sua vagina. E isso por falta do estrogênio. Então, o estrogênio que é produzido, né, durante o ciclo reprodutivo da mulher, ele estimula as glândulas de Bartholin a produzir, e também as glândulas de Skene, a produzir a secreção que vai lubrificar o canal vaginal, certo? Professor, o áudio Então, cortou estimula. aqui. Diga. Você falou que é o Oi? estrogênio que estimula a lubrificação? Estrogênio, é Ah, sim, estrogênio, tá bom. tá? Que é ele que estimula as glândulas a produzir essa secreção. Ok. Como a mulher, no climatério, ela diminui a produção de estrogênio, a glândula produz pouca lubrificação. E por isso ela reclama desse desconforto, né? Isso é muito comum acontecer. Aí o médico pode fazer duas coisas. Ou prescrever reposição hormonal para que ela reponha o nível de estrogênio e a glândula volte a funcionar de maneira satisfatória, ou o uso de lubrificantes íntimos, né, que podem ser utilizados para facilitar a penetração do pênis e diminuir esse desconforto durante a penetração. Tá? Anexo a essa vagina, a gente tem toda uma estrutura genital externa, né, que constitui a vulva, né, que nós temos lá o clitóris, os pequenos lábios, os grandes lábios, né, o ímen, quando a mulher ainda é virgem, né, e que essas estruturas, elas têm o papel de proteção do sistema reprodutor, uma vez que elas mantêm o sistema reprodutor meio que fechado, para evitar a contaminação com o meio externo, né? E também elas têm bastante terminações nervosas, principalmente o clitóris, que é onde tem a maior quantidade de terminações nervosas, sexuais, né? E os pequenos lábios, né? Então, eles têm muita dessas terminações nervosas que vão proporcionar prazer à mulher durante o ato sexual. Por isso que a estimulação clitoriana, ela leva ao orgasmo, né, da mesma maneira que a penetração, né, vaginal, às vezes até mais fácil pela estimulação clitoriana, certo? Porque você estimula diretamente essas terminações nervosas. E com a penetração, essa estimulação é meio que indireta, né? Mas há possibilidade de chegar ao orgasmo das duas maneiras, certo? Como tem essa estimulação dessas terminações nervosas, né? Preparam, né, no que nós chamamos de atos preliminares do ato sexual, preparam o sistema reprodutor para a penetração em si, então elas também vão estimular naquele momento a produção da liberação dessas secreções que vão lubrificar, né, o canal vaginal para facilitar a penetração. Só que se não tiver o estrogênio presente também, isso, mesmo tendo a estimulação adequada, pode não ter secreção suficiente, como a gente estava comentando anteriormente, né? Uma coisa interessante que a gente tem no canal vaginal, que além dele ser o canal de Copper, ele também é o canal do parto, por onde a criança passa durante o nascimento, né? É que dentro desse canal existem uma série de lactobacilos que produzem ácido lático, e esse ácido lático faz com que o pH da vagina seja ligeiramente ácido, certo? Algo em torno aí de 5,5, 6 de pH, certo? Podendo até ser um pouco mais ácido em alguns casos. Esse pH levemente ácido inibe o crescimento de outros micro-organismos. Então, é meio que um mecanismo de defesa da mulher para a proliferação de micro-organismos, patogênicos ou não, né, dentro do canal vaginal.
tendo uma proteção adicional a isso. No entanto, esse pH, ele não é compatível com a vida do espermatozoide. Então, quando da ejaculação, se o espermatozoide ficar exposto a essa acidez do canal vaginal, ele morre. Então, para evitar isso, na hora que o homem ejacula, uma coisa que acontece rapidamente é a formação de um coágulo, como que se formasse uma gelatina no sêmen, separando o sêmen em duas partes, uma parte líquida e uma parte gelatinosa. Nessa parte gelatinosa ficam os espermatozoides, e na parte líquida fica substâncias que neutralizam temporariamente o pH da vagina. Depois de alguns minutos, tendo dado tempo assim para neutralizar o pH da vagina, o gel se desfaz, se liquefaz, certo? E o espermatozoide, então, se solta e pode caminhar em direção à procura do espermatozoide, tá? Inclusive, quando a gente faz o exame chamado espermograma, que é para avaliar a qualidade do sêmen e ver a fertilidade do homem, né? Uma das coisas que a gente avalia no sêmen é exatamente se esse sêmen ele coagula e liquefaz depois. Quanto tempo, né, após coletado o material, ele coagula e depois ele é liquefeito. Por isso a necessidade de, quando vai fazer a coleta do sêmen para o exame de espermograma, né, de que esse sêmen seja coletado lá no laboratório. Só em último caso mesmo que a gente permite que não seja coletado no laboratório. Porque assim que coleta, o cara entrega na recepção, já leva para análise. A pessoa que recebe lá já olha se já fez o coágulo, já fez a coagulação do sêmen, e marca o tempo de liquefação. Né? Então, alguns homens, a infertilidade dele está relacionada a não conseguir coagular, e aí os espermatozoides morrem porque não coagularam e não entram em contato com a acidez da vagina, e aí ele tem baixa fertilidade por causa disso, ou alguns homens que fazem a coagulação, mas depois não liquefaz. Aí o espermatozoide fica preso no coágulo e ele não sai dali, né? Normalmente isso está associado à carência de vitaminas. Então, algumas vitaminas que podem ser repostas e que essa função do sêmen volte a acontecer normalmente. Tá? Então, dando continuidade, né? A outra estrutura do sistema reprodutor, né, é a glândula mamária, que faz parte da pele, mas ao mesmo tempo faz parte do sistema reprodutor, uma vez que ela complementa, né, a função da reprodução com o processo de amamentação. Né? É a glândula mamária que vai sustentar, né, a criança com o alimento, né, que ela produz. Tá? Mas, além disso, a glândula mamária também é uma zona erógena, né? Então, ela também tem várias terminações nervosas, e que, principalmente na região da auréola, né? E que a estimulação dessa região pode levar à excitação sexual, né? Estimulando a mulher a ter vontade de ter uma relação sexual. Pode falar. Alguém queria perguntar algo? Não? Então tá bom. Então, vamos adiante. Tá? Então, essa glândula mamária, né? Então ela tem a glândula dividida em lóbulos, ó, como vocês estão vendo aqui no desenho, e deles saem esses ductos, né? Que os maiores são chamados de ductos lactíferos, né? Que desembocam aqui na auréola para a ejeção do leite. Né? Ela é controlada por um hormônio chamado prolactina, tá? E também o desenvolvimento dessa glândula mamária depende da presença do estrogênio e da progesterona. Tá? Então, os níveis elevados de estrogênio e progesterona durante a gestação promovem um desenvolvimento adicional dessa glândula que inicialmente estava atrofiada e ela cresce, desenvolvendo esses lóbulos aqui para que eles possam produzir leite após o nascimento da criança ou já perto, né, do momento do nascimento da criança, ok? Bom, agora com relação ao sistema reprodutor masculino, né? Então, o primeiro componente aqui, o escroto, que é essa bolsa, que envolve testículo
que está aqui dentro. O testículo é o órgão produtor de espermatozoide e também de hormônios, principalmente a testosterona, mas ele também produz inibina, né? E o escroto é uma bolsa que, além de sustentar o testículo, contribui para a regulação da temperatura do testículo para a proteção do espermatozoide. O espermatozoide também tem uma restrição no que diz respeito. Oi. Diga. A Milena, ela saiu sem querer. Tem como aceitar ela aí? Mas ela volta sozinha. A Milena, é que ela saiu sem aceitar? querer. Ela disse... Peraí. Tá, porque tá pedindo para participar. Deixa eu voltar lá, então. Pronto. É porque, normalmente, quando sai e volta rapidinho, ela aceita automático, mas quando, às vezes, ela clicou lá para sair total e voltou. Mas vamos lá. Deixa eu voltar, então. Então, vamos lá. Bom, então, ó, esse escroto contribui para regular a temperatura do testículo. O testículo ele precisa de uma temperatura cerca de 1 grau abaixo da temperatura normal do corpo humano. Então, o que acontece? Quando está frio, o músculo dessa bolsa contrai a bolsa, aproximando o testículo do corpo, elevando a temperatura. Então, está frio, eu aproximo, esquento o testículo, fica na temperatura boa. Porque nem pode ficar frio demais, nem pode ficar quente demais. Quando está calor, esse músculo relaxa, a bolsa afasta, então, o testículo do corpo, fazendo com que a temperatura fique mais baixa, protegendo, assim, os espermatozoides. Okay? Bom, além do escroto, né, e do testículo nessa região, nós encontramos também o epidídimo. Né? O epidídimo é esse órgão em forma de vírgula aqui, que recebe, né, os espermatozoides produzidos pelo testículo e armazena eles até que seja necessário esse espermatozoide ser liberado num processo de ejaculação. Será que chegou alguém? Chegou mais um. Bom, então, ó, esse epidídimo nada mais é do que um tubo bastante novelado, cheio de espermatozoide dentro dele, né? E durante o ato sexual, esse tubo, então, sofre contrações musculares que vão empurrando o espermatozoide para esse ducto aqui, que é o canal deferente, ou ducto deferente, dependendo do autor, né? Então, esse canal leva o espermatozoide lá do epidídimo até o ducto ejaculatório, certo? Na região final desse canal, ele tem como uma bolsa, que a gente chama, uma região que a gente chama de ampola, então ele se dilata um pouquinho, fica maior, como que acumulando espermatozoides ali para jogar eles no ducto ejaculatório posteriormente. Anexo a esse ducto ejaculatório, a essa ampola do ducto deferente, nós temos a vesícula seminal. A vesícula seminal é uma estrutura que produz a maior parte da secreção que forma o sêmen, né? O líquido seminal. Então, esse líquido produzido por essa vesícula, tá? Vai ser jogado junto com os espermatozoides que estão vindo aqui no ducto deferente e vão ser jogados dentro da próstata, dentro da uretra, junto com a secreção da próstata, formando assim o sêmen. Além da secreção do que veio do ducto deferente, do que veio da vesícula seminal e do que veio da próstata, o sêmen tem também um pouco da secreção produzida pela glândula bulbo-uretral, certo? Fica aí na região do bulbo da uretra. Essa glândula, na verdade, ela tem um papel mais importante na pré-ejaculação. Então, antes da ejaculação, durante o ato sexual, essa glândula produz uma secreção para neutralizar o pH da uretra. Porque a urina que nós produzimos, na maioria das amostras coletadas por nós, ela tem pH entre 5,5 e 6,5. pH levemente ácido, como acontece com o pH lá da vagina. Então, para evitar que o espermatozoide já vá morrendo enquanto passa por aqui,
essa glândula libera sua secreção antes da ejaculação, neutralizando o pH da uretra, já deixando ele compatível com a necessidade de pH do espermatozoide que vai estar junto nesse sêmen. Então, no momento da ejaculação, contrai a vesícula, contrai a ampola, contrai o ducto ejaculatório, a próstata, joga tudo isso junto dentro da uretra. Certo? Essa uretra, eu falei do ducto ejaculatório, essa uretra, né, que está passando por dentro do corpo esponjoso, essa região da uretra, nós chamamos de uretra esponjosa. Essa aqui, ó, que está passando em volta desse músculozinho, que está representado aqui, a gente chama de uretra membranosa. E é nela que está o esfíncter que controla, certo? A micção, o controle voluntário da micção. E a gente tem um outro esfíncter interno na bexiga que controla, né, involuntariamente a micção. Então, na hora da ejaculação, esse esfíncter aqui está fechado, esse aqui está aberto. Todo o líquido que está por aqui vai ser jogado para essa uretra esponjosa, que é a maior parte da uretra, né, no homem. Essa uretra passa dentro do corpo esponjoso, e esse corpo esponjoso não tem papel importante no sentido de garantir a ereção do pênis. Ele está lá mais para abrir a uretra, que ela é um órgão membranoso, com musculatura ao seu redor, ela fica toda enrugada. Na hora da ereção do pênis, que o corpo esponjoso também se enche de sangue, ela se abre, fica facilitando a passagem do sêmen através dessa uretra. Né? Quem vai ser responsável mesmo pela ereção do pênis são os corpos cavernosos. Então, nós temos dois corpos cavernosos paralelos na região dorsal do pênis, em cima da uretra esponjosa, e esses corpos cavernosos, então, vão garantir aí a ereção do pênis. É importante ressaltar que a ereção do pênis não é só fazer com que o pênis fique ereto, ele aumenta de tamanho e de diâmetro durante esse processo. Então, a dilatação dos corpos cavernosos, porque vão se enchendo de sangue, força as paredes daquela túnica albugínea que a professora Léa mostrou para vocês, e isso aumenta o pênis, tanto em diâmetro como em extensão, fazendo então com que ele fique maior do que ele normalmente está quando ele está flácido, e garantindo a facilidade da penetração na vagina. Certo? Um pênis flácido dificilmente consegue penetrar no canal vaginal. Ele não consegue se empurrar para dentro do canal vaginal. Até ele meio flácido já é mais difícil. Né? O certo, ou o ideal, né, é que ele esteja completamente ereto para garantir essa penetração. Ok? Com relação à estimulação, né, toda essa região externa do pênis, ela tem sensibilidade, sendo que a glande, né, a porção distal do pênis, é onde tem a maior quantidade de terminações nervosas, né, equivale, né, na mulher à glande do clitóris, né, que é onde tem maior estimulação. Então, a estimulação dessa região é onde tem maior sensibilidade, apesar do homem ter sensibilidade né, sexual em todo o corpo do pênis, mas a glande é mais sensível. Tá? Mas, como o resto do corpo, a gente tem terminações sensoriais em várias partes, dependendo da maneira como a pessoa é tocada, estimulada, a gente sente excitação, né, sendo estimulado em qualquer parte do corpo. Tá? Bom, mas como que acontece, então, inicialmente, o controle da espermatogênese? Nós vamos falar da espermatogênese primeiro, que ela é mais simples do que a da mulher. Depois a gente fala da mulher. Tá? Então, para que haja o controle hormonal da produção da espermatogênese e também da produção da testosterona, para que o organismo tenha, né, as suas características sexuais secundárias preservadas e funcionando, nós temos que o hipotálamo recebe estímulo do sistema nervoso central,
produzindo o hormônio liberador das gonadotrofinas. Esses hormônios atuam sobre a adenohipófise, produzindo FSH e LH. O LH atua sobre as células intersticiais de Leydig, produzindo testosterona. Parte dessa testosterona cai na corrente sanguínea, circula pelo corpo, realizando diversas funções que a testosterona tem pelo organismo, como, por exemplo, estimular o nascimento da barba. E também essa testosterona tem uma ação parácrina, né? Então, uma ação mais localizada sobre as células espermatogênicas, né? Os espermatogônios, etc., para estimular o amadurecimento e a formação dos espermatozoides, certo? Então, é a testosterona que vai fazer isso. Só que ela não faz isso sozinha. Ela depende da ação indireta do FSH via célula de Sertoli, estimulando a célula de Sertoli a produzir uma proteína ligadora de androgênio. E essas duas substâncias juntas, testosterona mais essa proteína, é que vão estimular as células, né, a realizar a meiose para a produção do espermatozoide. A presença de testosterona acima de uma determinada concentração faz feedback negativo, tanto na adenohipófise, seria o feedback de alça curta, que nós chamamos, quanto no hipotálamo, que seria o feedback de alça longa. Né? E temos ainda a inibina, que é produzida também pela célula de Sertoli, por estímulo do FSH, fazendo feedback negativo sobre a secreção do FSH. Então, assim, a gente tem o controle dessa espermatogênese. Vale ressaltar que a produção de testosterona ela não é padrão e contínua durante todo o dia. Ela é mais produzida durante a noite, certo? E durante o dia ela cai a sua secreção, né? Então, pegando aqui a partir das 2 da tarde, você vê que ela vem em decaimento até por volta das 10 da noite, né? E a partir daí ela começa a aumentar, chegando ao seu pico máximo por volta das 5 horas da manhã, né? Entre 5 e 6 horas da manhã. Inclusive, é por causa disso, desse horário, que normalmente, né, o homem acorda de manhã com uma ereção do pênis, certo? Então, essa ereção vem por causa desse tanto de testosterona que está disponível, né, circulando na corrente sanguínea de manhã. Aí, depois que ele acorda, o nível de testosterona vai caindo. Primeiro degradado à medida que vai passando pelo fígado, e o fígado, então, vai metabolizando esse hormônio. Observe também que há uma diferença na quantidade de testosterona produzida, né? Aqui no pico máximo dá para ver bem isso. Se a pessoa está dormindo bem, descansado, sem estresse, com uma pessoa que está com restrição de sono, por exemplo, né? Então, é muito comum, e vocês, né, quando forem médicos, vão ouvir esse tipo de relato, né, de um paciente reclamar que anda, porque está muito estressado, está perdendo o interesse pelo sexo, né? Porque está perdendo testosterona, quanto menos testosterona ele tem, menos vontade ele tem de ter relações sexuais, né? Ou, às vezes, até tem a vontade de ter relação sexual, mas não consegue uma boa ereção, né? Por falta da quantidade ideal de testosterona para estimular isso. Né? Então, às vezes, ele tem a ereção, mas ela não se sustenta por muito tempo, né? Ou não tem o desejo mesmo. Né? Isso vai depender do quanto cai isso. Isso aqui só durante o dia, e pegando um fator que seria o estresse, né? Ou o cansaço físico, a pessoa que não está dormindo bem e tal. Por outro lado, se nós formos ver durante a vida, né, a gente, a partir dos 25 anos, já começa a ter uma queda na produção de testosterona, né? E quando o homem chega por volta dos 80 anos, por aí, ele tem só 50% da capacidade ou da produção da testosterona que ele tinha quando ele tinha 20 anos, certo? Então, isso é gradativo,
né? E garante que o homem consiga ainda ter uma ereção, mas é mais difícil de sustentar essa ereção por muito tempo, né? Então, em função dessa queda da produção dessa testosterona. Muitas vezes se faz necessário até a reposição da testosterona para evitar, né, que a pessoa se desinteresse completamente pela atividade sexual. Vai depender de quanto cai, né? Nós vamos mostrar isso, essa queda com o envelhecimento. Eu mostro essas alterações com mais detalhes. Estou só citando agora, porque às vezes quando vocês forem estudar, vocês vão ler alguma coisa a esse respeito, tá? Bom, agora com relação aos hormônios envolvidos na reprodução feminina, né? Então, nós vamos ver que o mesmo GNRH do hipotálamo atua sobre a mesma adenohipófise, produzindo LH e FSH, só que agora esses hormônios vão atuar sobre o ovário, né, e não sobre o testículo. O FSH sobre o folículo, ele vai estimular o desenvolvimento do folículo, e esse folículo em desenvolvimento lá dentro do ovário vai produzir estrogênio e inibina. Os dois fazem feedback negativo sobre a adenohipófise e sobre o GNRH. Isso quando eles estão em baixa concentração ou concentração mediana, né? Quando acontece a ovulação, esses hormônios agora, né, que promoveram essa ovulação, o FSH e o LH, vão, então, produzir, esse corpo lúteo formado a partir desse processo, vai produzir agora inibina, relaxina, progesterona e estrogênio. E esses 4 hormônios, então, vão atuar no sentido de garantir essa manutenção. Vamos ver os níveis desses hormônios para a gente entender melhor essa história. Então, olhem lá. A menstruação aconteceu, dia 0, 28 dias até que uma nova menstruação aconteça. Isso é o ciclo médio reprodutivo de uma mulher, né? A partir do momento que a menstruação acontece, o cérebro percebe assim, ó, não deu certo, né? Tentamos engravidar, não funcionou. Então, vou estimular o GNRH a produzir, o hipotálamo a produzir GNRH. O GNRH é produzido, o FSH começa a aumentar. E o FSH chega lá no ovário e fala, vamos desenvolver, está na hora. E o folículo começa a desenvolver, e ao começar a se desenvolver, ele começa a produzir estrogênio. À medida que o estrogênio vai sendo produzido, junto com a inibina, nessa fase, o FSH tem uma queda na sua produção. Até que a concentração de estrogênio seja alta o suficiente para que, ao invés dela fazer feedback negativo, ele passe a fazer feedback positivo. Nessa fase, agora eu teria, então, um segundo pico de produção de FSH e um grande pico de produção de LH. Mas por que esse feedback passa a ser positivo, né? Altas concentrações de estrogênio aumentam nas células os receptores para o GNRH. Então, ele vai lá e estimula a célula a produzir um monte de receptor para o GNRH. O GNRH chega e estimula a produção de grandes quantidades de LH e estimula a produção do FSH também. Esse pico de produção conjunta dos dois hormônios ao mesmo tempo, certo? Que foi estimulado inicialmente pelo nível elevado de estrogênio, que levou aos gonadotrófos a produzirem mais receptores na sua membrana para serem estimulados pelo GNRH, fazem com que haja o término do amadurecimento do folículo, e esse folículo, então, se rompa num processo que nós chamamos de ovulação, aqui no 14º dia do ciclo.
O que sobra do folículo é, então, transformado em corpo lúteo, e esse corpo lúteo começa a produzir progesterona e estrogênio novamente. Observe que o pico de estrogênio aqui é bem menor do que aqui. Então, nessa fase, não tem feedback positivo. Só aqui vai ter feedback positivo. Nessa concentração, ele só faz feedback negativo. Precisa ter muito estrogênio para que ele mude a sua maneira de fazer esse feedback e estimule a produção desses receptores para o GNRH. Certo? Com isso, esse nível de progesterona, com esse nível de estrogênio, fazem com que a quantidade de LH e FSH sejam as menores quantidades durante todo o ciclo, porque vão estar em inibição máxima. Eu vou ter progesterona, vou ter estrogênio, não está aqui no gráfico, mas tem inibina também, tudo isso inibindo a produção do LH e do FSH. Tá? Bom, se por volta do 21º dia não der início à anidação, que é o processo de implantação do embrião, certo? Começa a atrofiar o corpo lúteo. Então, o corpo lúteo deixa de ser estimulado a manter essa sustentação de produção de hormônio. E aí ele começa a atrofiar. Ele tem uma meia-vida curta, ele é formado, e se ele não receber um estímulo adicional, daqui a pouco ele vai e atrofia, virando o corpo álbicas. À medida que ele vai atrofiando, os níveis de estrogênio e progesterona vão caindo. E aí a menstruação vem. Vem porque, além de cair o nível de estrogênio e progesterona, aparece também no sistema uma prostaglandina. E essa prostaglandina promove uma vasoconstrição nos vasos que irrigam o endométrio, fazendo com que as células tenham pouca nutrição e comecem a entrar em processo de morte celular. E aí é a descamação do endométrio. Nessa descamação rompem pequenos capilares e o sangramento menstrual acaba acontecendo. Curiosamente, esse sangramento é um sangramento diferente dos outros sangramentos que a gente pode ter pelo corpo. A mulher fica dias tendo sangramento, podendo chegar até 7 dias de menstruação, sem que esse sangue coagule. Enquanto que, por exemplo, se você faz um corte na sua pele, com poucos minutos depois ele coagula. Essa falta de coagulação desse sangue é porque as células que estão em decomposição ali estão liberando substâncias que funcionam como anticoagulantes. E aí esses anticoagulantes não deixam o sangue da menstruação coagular. Dando o escoamento desse sangue para fora do útero, através da vagina, porque ele sai de maneira mais fluida. Mulheres que têm problemas na produção desses anticoagulantes acabam formando coágulos dentro do útero, e aí ela sente muito mais cólica, porque o útero, muito mais cólica, porque o útero tem que se contrair para expulsar esses coágulos, e aí fica mais difícil, fica mais dolorido a menstruação, né? Tá? Mas a grande maioria das mulheres não tem esses coágulos porque produz essa substância anticoagulante. Vamos fazer um resuminho dessa história, né? A gente tem, na fase folicular inicial, que é logo após o início da menstruação, essa fase, o GNRH lá do hipotálamo produz LH e FSH. O LH bem pouquinho, quase nada, mínimo nível de LH, tá? Baixinho, mas está produzindo. O FSH atua estimulando o crescimento do folículo e as células da granulosa do folículo começam a produzir estrogênio. E as células da teca começam a produzir androgênios. Esses androgênios saem da célula da teca e vão para a célula da granulosa. Lá dentro da célula da granulosa, elas são convertidas em mais estrogênios. A própria estrogênio, o aumento da concentração de estrogênio, faz feedback positivo sobre a célula da granulose, estimulando ela a produzir mais estrogênio. E faz feedback negativo sobre a adenohipófise, sobre
o hipotálamo, inibindo a produção de LH, FSH e de GNRH. Certo? Então, observem que à medida que o FSH vai caindo aqui, ó, nesse gráficozinho, né, o estrogênio vai aumentando. E por que ele vai aumentando? Porque a célula da granulosa está sendo estimulada por ele mesmo, pelo próprio estrogênio, a continuar a sua produção de hormônio. Certo? Nesse ponto, também temos a liberação de inibina, que também faz feedback negativo aqui, que não está aparecendo nesse processo. Na fase folicular, né, a inibina continua fazendo feedback negativo, mas o alto nível de estrogênio faz agora o tal do feedback positivo, estimulando a secreção de GNRH e estimulando a produção de receptores para o GNRH em maior número, fazendo com que a concentração de GNRH liberado estimule muito mais essas células, produzindo, então, grandes quantidades de FSH e de LH. Esses vão lá na célula da granulosa, estimula a secreção de mais estrogênio, e uma pequena quantidade de progesterona começa a aparecer. O corpo, o ovócito, então, já maduro, rompe o folículo, o ovócito é liberado, e o que sobra desse folículo vira o corpo lúteo. E aí começa, então, logo após essa ovulação, a fase lútea inicial. Nessa fase, o corpo lúteo começa a produzir estrogênio, progesterona e inibina, e esses hormônios inibem, por feedback negativo, tanto a adenohipófise como o hipotálamo, garantindo, assim, os mais baixos níveis de LH e FSH. Lá na fase lútea tardia, o que acontece? O corpo lúteo não recebeu um novo estímulo para a produção de hormônios, ele começa, então, a atrofiar, né, e entra em processo de morte, virando o corpo álbicas. Por causa disso, o estrogênio e a progesterona diminuem de tamanho de concentração, desculpem, e essa diminuição da concentração do estrogênio e da progesterona, né, permite ou param de fazer o feedback negativo sobre o hipotálamo e a hipófise, fazendo com que esses hormônios sejam produzidos novamente. E aí se inicia um novo ciclo, acontecendo a menstruação e começando a estimular o desenvolvimento de novos folículos. Professor, ali Mas na isso primeira... se a gestação não acontecer. Oi, eu não te escutei. Pode repetir? Eu não escutei o que você perguntou. Sim. Ali na primeira imagenzinha, fase folicular inicial, tá baixos níveis de estrogênio, retroalimentação negativa, é isso mesmo? Baixos níveis de retroalimentação negativa? Ou é altos níveis? Não, que está baixo, mas é nível intermediário, porque esse autor aqui, ele colocou como baixo e alto, né? Mas, na verdade, ele seria moderado, um nível moderado, certo? Tá? O outro autor, ele coloca como se fossem 3 níveis, né? Muito baixo, inicialmente, tem quase nada, moderado e alto, certo? Esse autor aqui na figura, eu nem tinha visto isso, eu só aproveitei o gráfico que nem tinha lido aqui, ó. Eu vou mudar essa figura, fazer uma adaptação nela aí para tirar esse baixo nível aqui. Né? Tá? Bom, vamos adiante. Se acontecer a mulher ficar grávida, aí muda a história. Por quê? Que até a ovulação a mesma coisa, depois da ovulação, o pico de progesterona, né? Ou de estrogênio e de progesterona, só que em vez lá do 21º dia eles começarem a cair,
começa no 21º dia a aparecer um outro hormônio, o beta-HCG. O surgimento desse hormônio faz com que os níveis de estrogênio e progesterona se elevem, porque ele vai servir de estimulador ao corpo lúteo para que ele continue mantendo a sua secreção. Mas quem que produz esse HCG, esse beta-HCG? É exatamente o embrião que produz. Então, quando o embrião começa a se implantar no útero, ele começa, num grupo de células que tem nesse embrião, que a gente chama de sincício trofoblasto, começa a produzir esse beta-HCG. Então, esse hormônio é um hormônio do embrião que está se formando, né? E ele diz para o útero, assim, para o útero não, para o corpo lúteo, a fertilização aconteceu, a anidação aconteceu, pode continuar produzindo estrogênio e progesterona, porque vai dar certo o negócio dessa vez. E aí os níveis de estrogênio e progesterona permanecem elevados até que a placenta se forme e ela assuma no lugar do corpo lúteo a produção desses dois hormônios. Certo? Então, depois de um tempo de gestação, a placenta termina a sua formação, né? Ela está completa lá no final do primeiro mês, né? E ele assume esse papel aí de produtor de estrogênio e progesterona, né? Desobrigando aí o corpo lúteo a trabalhar. Então, é o surgimento desse beta-HCG que vai fazer isso. Se nós prestarmos atenção, no dia que seria o 28º dia, né, que seria o último dia do ciclo menstrual, em que a mulher ficaria menstruada, já é o dia que já temos quantidade de beta-HCG suficiente para ser quantificado no sangue humano, né, no sangue da mulher, se a mulher está gestante ou não. Tá? Normalmente se espera um pouco mais, para evitar, né, de um falso positivo, um falso negativo, uma conta errada, uma anotação errada aí do dia do início da gestação. Né? Mas no exame de sangue já dá para detectar no 28º dia. Normalmente se espera 30, 32 dias para fazer o exame, para já ter uma certeza maior e para evitar, né, de que a mulher está apenas com um atraso de 1, 2 dias e já está achando que está grávida e fazer o exame. Né? Mas nesse período ainda não dá para detectar naquele teste da farmácia que é feito na urina. Tá? Dá para fazer no teste laboratorial no sangue. Na urina ainda não tem beta-HCG suficiente, tem que esperar mais alguns dias para ele poder, né, ser detectado na urina. Pelo menos mais uma semana. Aí já dá para detectar na urina. Ok? Bom, então, com isso a gente encerra aqui os objetivos, né? Acho que a gente conseguiu atender esses objetivos aqui durante a nossa apresentação, ok? Vou interromper aqui o compartilhamento e vou disponibilizar aí para que vocês possam fazer mais algum questionamento, caso vocês queiram, né? Se tiver mais alguém aí precisando ou querendo fazer alguma pergunta, né? É o momento aí da gente fazer essas perguntas. O que eu fiz aqui? Mudei aqui. Pronto. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. É. Tranquilo mais ou menos, né? Tá indo. Por que tranquilo mais ou menos? O que você achou que tá ruim? Não tá ruim não, professor. Foi ótimo, é só o meu entendimento mesmo. Ah, tá, entendi. Né? Tem que agora estudar o conteúdo, né, para aparecerem as dúvidas, etc, né? Professor, você pode explicar um pouco melhor sobre aquelas células que liberam os anticoagulantes durante o período menstrual no sangue? Então, olha só, as próprias células endometriais que estão morrendo, quando elas morrem, elas rompem suas membranas e liberam
a secreção daquilo que estava no seu citoplasma. E algumas das substâncias que estão ali naquele citoplasma são anticoagulantes. São anticoagulantes. E aí ela evita a formação do coágulo, né, durante a menstruação, garantindo, assim, a evitar, né, que o sangue forme esses coágulos que poderiam aí dificultar a saída desse fluido de dentro do canal vaginal. Como no tecido, nos outros tecidos do corpo, a gente não tem essa substância, é o contrário que acontece. A exposição dos fatores de coagulação do sangue aos tecidos externos faz estimular a formação do coágulo. Então, você tem que rapidamente o processo de coagulação se inicia, certo? Rapidamente se inicia. Mas no outro caso, não. Ele fica liberando. Então, essas células produzem, né, substâncias como heparina e etc., que têm ações anticoagulantes no organismo. Ok? Mais algum questionamento? Professor, quais testes, além do da urina, como você já tinha citado, podem ser feitos para detectar precocemente a gravidez na mulher? A gente faz o beta-HCG no sangue, né? É o mais comum. Né? Na urina também é o beta-HCG, certo? Ele é quantificado no sangue. Você mede, né, por um ensaio imunológico, a quantidade de hormônio presente no sangue. Então, na mulher não gravídica, a quantidade é praticamente zero, né? E acima de um determinado valor lá é considerado que a mulher está grávida. Tá? E quando faz na urina, é uma reação de coloração também do beta-HCG com anticorpo. Né? Então, aquele papelzinho onde coloca a urina lá tem um anticorpo, e ele está ligado a um corante. Se ele fizer a ligação antígeno-anticorpo, ele fica colorido, aí marca aquela fitinha azul ou vermelha, dependendo do kit que está sendo feito. Né? É o teste mais comum, né? Tá? Para a detecção da gestação. Certo? Detecção precoce, né, da gestação. Porque, às vezes, a pessoa está grávida e não está sabendo ainda que está grávida e tal, pode ser detectado por exame de ultrassonografia, por exemplo, né? Tá? O mais comum é fazer o exame de sangue mesmo. Ok? Ok, obrigado. Professor, naquela hora que você falou sobre o feedback negativo do estrogênio em níveis moderados, você comentou que ele ainda fica aumentado, aí eu não entendi direito essa parte. Não, porque é o seguinte, ó, ele aumenta, aí ele começa a fazer o feedback. Só que enquanto não acabar o LH e o FSH que está ali presente, circulando, continua sendo estimulada a produção de estrogênio, né? Porque o hormônio, ele para de ser produzido, mas ele está circulando ainda no sangue. Então, os níveis vão se elevando. Certo? Tá, entendi. Obrigada. Tá? Isso é principalmente observado no homem, porque na mulher você tem um estímulo de produção do estrogênio pelo próprio estrogênio, né? Naquele período que vai aumentando. Mas no homem não, o homem é diário. Então ele produz o LH, o FSH, o LH estimula a produção de estrogênio, de testosterona. Aí a testosterona aumenta e vai lá e inibe via feedback negativo. Mas aquele LH que já estava circulando, ele vai continuar estimulando e o nível de testosterona continua subindo, né, até que os níveis de LH desapareçam, porque o fígado vai metabolizando esse hormônio com o passar das horas, né? E por isso que os níveis de testosterona depois começam a cair, porque não vai ter mais LH estimulando a produção de testosterona e a testosterona também vai sendo degradada. Aí os níveis caem com o passar das horas. Tá? Tá bom, obrigada. Mais alguma? De nada. Mais algum questionamento? Mais alguma pergunta? Não?
Bom, gente, então era isso que a gente tinha para hoje. Eu vou parar aqui agora a gravação, certo? E o fórum está lá aberto. Se vocês tiverem dúvidas depois, vocês podem estar